Capítulo 42. Soma de suas partes. Não muito longe do restaurante onde deveria encontrar Rainir, Zorian sentou-se em um banco e esperou. Ainda não havia sinal dela, mas isso não era incomum. Ele julgara mal a quantidade de tempo que levaria para encontrar o local e, portanto, era um pouco cedo. Ele não deixou que isso o incomodasse, optando por passar o tempo experimentando com seu senso mental as multidões que passavam, tocando nos olhos de pombos voando no alto e praticando suas habilidades de modelagem no punhado de pedras que ele levara para carregar em sua pessoa o tempo todo. Honestamente, exercícios de modelagem eram relaxantes quando ele não tinha Ashvin respirando pelo pescoço e sendo um idiota. Ele deveria tentar encontrar um que fosse realmente desafiador, mas não Ashvin. Você não dominou essa besteira, e reservou algum tempo para... Ele puxou as pedras que flutuavam na sua frente de volta para a palma da mão e as embolsou, antes de se inclinar sobre um arbusto ornamental próximo, onde seus sentidos mentais haviam detectado uma assinatura mental extremamente fraca. Apesar de saber exatamente onde procurar, ele levou 2 segundos inteiros para localizar o mantis camuflado contra as folhas. Ele olhou para o inseto por um tempo, antes que uma ideia lhe ocorresse. Ele apontou a palma da mão para o inseto e concentrou-se, tentando puxá-la telecineticamente na direção dele sem esmagá-la como inseto. Algo que foi muito complicado pelo louva-a-Deus, segurando por toda a vida o galho em que estava. Ele esperava surpreendê-lo com essa manobra repentina, mas suas reações foram surpreendentemente rápidas para algo que vinha se movendo tão lento e ponderadamente apenas um segundo atrás. No entanto, Zorian não foi tão facilmente detido. 5 minutos depois, ele finalmente conseguiu soltar o louva-a-Deus do galho sem machucá-lo e o levitava na frente dele. O louva-a-Deus girou e se agitou no ar, claramente infeliz com sua situação, mas Zorian havia estabelecido um aperto muito firme nele para que seu controle telecinético passasse apenas por isso. Pelo menos até que o louva-a-Deus decidisse que estava acabado com esse aborrecimento, de repente abriu as asas e voou. Certo. Louva-a-Deus pode voar se precisar. Ele se esqueceu totalmente disso. Dando de ombros, ele se concentrou no senso mental por um momento, verificando se Rainir havia chegado ainda. Ela ainda estava escondida pelo prédio próximo de onde ele estava, mas sua assinatura mental era inconfundível. Ele partiu na direção do restaurante e logo voltou à entrada, tentando não olhar para a esquina da rua da qual sabia que ela sairia. Quando ela finalmente dobrou a esquina, no entanto, ela parou e meio que o encarou apreensiva, em vez de vir ao seu encontro. Honestamente, o que houve com isso? Ele já concordou com ela que não era um encontro, então sobre o que ela estava apreensiva? Ele acidentalmente se virou na direção dela, fingiu que tinha acabado de notá-la e deu um pequeno aceno. Ela parou de protelar e veio cumprimentá-lo adequadamente. Desculpe se estou cortando um pouco mais, disse ela. Para a maioria das pessoas que conheço, é um milagre se chegarem apenas 10 minutos atrasadas, então aprendi a não chegar muito cedo para esse tipo de coisa. Você não esperou muito, esperou? Foi um pouco de espera, admitiu Zorian. Mas para ser justo, eu era um pouco cedo. Não se preocupe, achei coisas para me divertir. Ela perguntou. E o que seria isso, se você estiver disposto a compartilhar? Nada muito interessante. Eu estava apenas fazendo alguns exercícios de modelagem, disse Zorian, pegando as pedras do bolso e fazendo-as flutuar em um anel rotativo acima da palma da mão. Parvo, eu sei, mas passa o tempo. Rainir olhou para o anel rotativo de pedras por um segundo antes de balançar a cabeça, murmurando algo ininteligível e fazendo o sinal para que ele a seguisse até o restaurante. Ele colocou as pedras no bolso e correu atrás dela. No momento em que entrou no refeitório do restaurante, ele entendeu o motivo por trás do nome um tanto incomum do restaurante, Peixe-Gato Temível de fato. Pendurado no teto da sala de jantar, havia um corpo preservado de um enorme peixe-gato, grande o suficiente para engolir um homem adulto inteiro. Uma escolha interessante de ornamentação para um restaurante. Rainir pareceu ao mesmo tempo divertido e satisfeito por o troféu taxidermicamente preservado lhe dar uma pausa por um momento. Embora ele só soubesse disso por causa de sua empatia, ela não reagiu nem disse nada a ele enquanto o levava a uma mesa próxima, onde se sentavam. Ele meio que esperava que Rainir pedisse um prato cheio de carne, com ela sendo uma shifter de lobo e tudo mais,
Mas ela realmente pediu uma truta grelhada e um prato de legumes. Hã? Ele supôs que não deveria ser tão rápido em assumir. Embora falando em assumir coisas, ele deveria pagar pelos dois. O lado cínico dele estava dizendo que sim, já que a escolha da refeição estava no lado mais caro das coisas. Mas, novamente, ela era filha de um chefe tribal. Talvez ela tivesse muito dinheiro e isso era perfeitamente normal para ela. Talvez ela se ofenda por ele estar tentando pagar por sua parte da comida e pensar que está tentando cortejá-la depois de tudo. Os chefes levarão algum tempo para preparar a comida, disse Rainey. Por que você não me conta sobre esses shifters de gatos enquanto esperamos? Zorian examinou as outras mesas na sala de jantar em busca de bisbilhoteiros. Eles não eram, de modo algum, as únicas pessoas no restaurante, e Zorian pensou que esse era um local público demais para ter esse tipo de conversa. Mas eram principalmente os segredos de Rainey que estavam em jogo aqui, então se ela sentia isso estava bem, então estava. Nenhum dos outros clientes estava prestando atenção neles, então pelo menos havia isso. Ele disse a ela o máximo que pôde, sem trazer à tona a invasão ou informações sobre o passado de Rhea que ele obviamente não deveria saber. Mesmo assim, ele esperava sinceramente que Rainey não quisesse falar com Rhea depois da conversa, porque ele certamente se encontraria em uma situação um pouco cabeluda se isso acontecesse. Ele mal podia explicar como conseguiu suas informações sem admitir que espionara a família Sazal de alguma maneira. Eu não acho que eles pretendam prejudicá-lo de qualquer forma, disse Rainey assim que terminou. Eles não estariam dispostos a deixá-lo sozinho com o filho assim, se deixassem. Nem a deixariam apegar-se à sua irmãzinha se quisessem transformá-lo em um alvo. A maioria dos shifters de gatos é desonrosa, mas não tem como alvo seus próprios vizinhos, amigos, contatos e afins. Eles nunca causam problemas em seu próprio território. Bem, Zorian já sabia que os vários grupos de metamorfos não são de forma alguma unidos, mas parecia que eles também não eram particularmente bons. Ou pelo menos o grupo de Rainey não parecia gostar muito de shifters de gatos. Acho que os shifters de gatos e lobos não se dão bem, então? Supôs Zorian. Nós quase nunca interagimos um com o outro. Nossas relações não são ruins porque são praticamente inexistentes, disse Rainey. Pessoalmente, acho que eles dão um mau nome ao resto dos shifters, e sei que não sou o único na minha tribo com essa opinião. Você deve se vigiar de seus novos amigos. Sei que acabei de dizer anteriormente que eles não estão conspirando contra você, mas isso não significa que não sejam perigosos. Os shifters de gato raramente são apenas shifters de gato, eles são o grupo de shifter que mais abraçou as tradições mágicas e cusianas. Eles gostam especialmente de se envolver em ilusionismo, magia mental, espionagem e outras disciplinas obscuras. Eu não diria que eles espionariam você de alguma maneira. Eu vou manter isso em mente. Zorian assentiu. Estou curioso, porém, isso é uma coisa geral? Grupos de shifters diferentes geralmente se evitam. Não, de jeito nenhum, disse Rainey, balançando a cabeça. Tentamos manter contato com outros grupos de shifter, é apenas que shifters de gatos são. Bem, é uma longa história, e eu posso sentir o cheiro de nossas refeições chegando. Falaremos mais depois que comermos. Ela estava certa. A comida foi realmente trazida para a mesa deles pouco tempo depois. E Rainey estava com muita fome ou comia muito rápido, porque ela consumiu sua refeição em meia hora e depois continuou olhando Zorian com impaciência enquanto ele comia sua própria comida em um ritmo muito mais calmo. Grosseiro. Ele se recusou a se apressar só por causa dela. Tudo bem, disse Zorian eventualmente, colocando o prato de lado para sinalizar que ele tinha terminado de comer. Estávamos conversando sobre relações de câmbio. Sim, Rainey concordou. Bem, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a imagem atual dos shifters como uma espécie de magos esquisitos que vivem à margem da sociedade normal é algo muito moderno. Antes do dilúvio de refugiados e cosianos chegar ao continente e conquistar tudo, os shifters não viviam à margem de nada, em parte porque o resto dos nativos nos odiava e nunca nos permitiria morar perto deles, mas também porque não vivíamos. Tínhamos nossas próprias tribos e territórios para morar. Os outros nativos te odiavam tanto? Zorian perguntou. Oh sim, Rainey confirmou. Até hoje, os restos dispersos das tribos originais que viviam na região, as pessoas que vocês chamam coletivamente de Kuski, não conseguem nos ver.
Felizmente para nós, eles conseguiram se marginalizar completamente ao longo dos anos e não tem mais nada a dizer sobre como os shifters são tratados. Essa é a coisa boa que veio com a conquista ecosiana. Os ecosianos não acharam os shifters tão ameaçadores ou desumanos quanto os nativos altasianos. No que diz respeito a eles, éramos apenas o seu grupo típico de magos nativos super especializados que eles esperavam absorver em sua sociedade. Mas? Zorian perguntou. Mas as tentativas deles de nos absorver nunca foram bem-sucedidas adequadamente. Rainha deu de ombros. Falamos ecosian e seguimos as leis da Terra. Mas a maioria dos grupos de metamorfos se apegou teimosamente a cada fragmento de autonomia e independência que pudemos. Os shifters de lobo foram os mais vocais e bem-sucedidos nesse sentido. Ah, entendo, disse Zorian, compreendendo. E como os metamorfos decidiram descartar sua autonomia em favor de assimilar mais de perto o resto da população, você não se dá bem. Sim, ela suspirou. Não somos inimigos. Mas eles rejeitaram completamente nossa política e seguiram caminhos separados. Ambos os lados concordam que não tem nada a dizer um ao outro e evitam o contato. Zorian cantarolava sem compromisso. De alguma forma, ele duvidava que os shifters de lobo realmente não considerassem os shifters de gatos inimigos. Ele compraria a ideia de que os shifters de gatos eram realmente apáticos com o assunto, mas os shifters de lobo devem ser bem amargos do outro lado, quebrando fileiras assim. Eles eram impotentes para fazer algo a respeito. Então, quão bem-sucedidos são os shifters de gatos, então? Zorian perguntou curiosamente. Muito bem-sucedido, admitiu Rainey. O governo de Eldemar gosta de apontá-los para tribos cambiantes preocupadas com o que lhes aconteceria se desistissem de seus direitos tradicionais. É por isso que eles são tão relutantes em reprimi-los seriamente, apesar de seu comportamento obscuro. Se a maior história de sucesso do programa de integração de Shifter for criticada, provavelmente todas as outras tribos de Shifter que estão pensando em seguir esse caminho se afastarão e se aprofundarão mais. Certo, totalmente não inimigos. Então, se os Shifters de gatos tiveram tanto sucesso, não faz sentido copiá-los até certo ponto. Zorian perguntou. Quero dizer, posso entender que não quero ser criminoso. Mas o que impede você de conseguir alguns magos clássicos entre suas fileiras? Eu estaria disposto a apostar que a decisão deles de adquirir um feitiço de estilo ecosiano teve muito a ver com o sucesso deles. O que você acha que eu estou aqui? Rainey perguntou com um sorriso. Ah, bem. Zorian se atrapalhou. Enquanto você está claramente treinando para ser um mago clássico, você é uma exceção rara do que estou ouvindo, não da regra. Por que sua tribo está apenas enviando alguém para aprender isso agora? Por que não antes? Há uma razão pela qual o grupo shifter mais bem-sucedido na adoção de magia no estilo ecosiano também é o grupo que menos se importa com nossos direitos tradicionais. Disse ela. Embora a ideia pareça simples em princípio, na prática, é como abrir uma porta dos fundos para o governo central influenciar a tribo. Membros treinados como magos tendem a fazer dramatizações e levar a guilda dos magos, e através deles o governo central para disputas tribais internas quando não conseguem o que querem. Ah, assentiu Zorian, entendendo. E o governo central trata de abolir grupos autônomos como o seu, quando é dada uma chance. Sim, ela concordou. Além disso, os anciões tribais são muito tradicionais e muitas vezes reagem mal se o novo mago mostrar muitas influências externas ao retornar. Muitas vezes o mago simplesmente saiu da tribo enojado depois de alguns anos de conflito com eles. Então, o que mudou para fazer você vir aqui? Perguntou Zorian. Flash de emoção indecifrável, mas decididamente negativa, brotou na garota à sua frente. Ou isso é uma pergunta muito pessoal? É. Na verdade não, ela disse, franzindo a testa por um momento antes de controlar suas feições. Ela estava irritada com alguma coisa, mas não parecia culpá-lo por isso. Acho que há duas razões principais. Desde a fragmentação da velha aliança, as políticas de centralização que caracterizaram seus anos de crepúsculo foram um tanto desacreditadas, diminuindo a pressão sobre as tribos shifters para assimilação. Isso torna os membros treinados de fora menos ameaçadores para muitos membros da tribo. Além disso, o recente esforço de colonização das terras altas de Sarukian deixou muitas tribos shifters cautelosas, já que suas terras estão diretamente no caminho dos colonos. Se um grupo de magos decidir se estabelecer dentro de nossas fronteiras,
Não há certeza de que conseguiremos fazê-los partir sem pedir ajuda ao governo central. Ajuda pela qual eles exigiriam concessões, adivinhou Zorian. Bem, na verdade eles são obrigados a nos ajudar gratuitamente nesse aspecto, disse Rainey. É o dever deles. Mas sempre que não conseguimos resolver os problemas sozinhos, enfraquecemos a nossa autoridade e credibilidade. Se fizermos isso demais, nossa suposta autonomia acabará ficando apenas no papel. Então seria melhor se tivéssemos alguns de nossos próprios magos para cuidar das coisas. De qualquer forma, esses dois se juntam em uma situação em que a liderança tribal sentiu que precisávamos adquirir alguns magos próprios e poderia arcar com o risco que vem com tais tentativas. Zorian assentiu e não falou mais sobre o assunto, embora pudesse dizer que havia mais do que isso. Não era como se Rainier tivesse mentido para ele. Ele não detectou nenhuma intenção de enganar em sua empatia, mas havia claramente algum fator que ela não queria discutir ali. Algo pessoal, ele adivinhou. Algo que a deixou irritada e amarga com sua tribo, da qual ela falava com orgulho e reverência. Ele tinha a sensação de que a vinda dela para Sori era uma espécie de exílio. Ele pediu a ela para lhe dar um resumo de outros grupos de metamorfos e ela aproveitou a oportunidade para mudar o assunto para outra coisa. A política dos Shifter era surpreendentemente complexa. Além dos Shifters de gatos, os Shifters de corvos e corujas também abandonaram completamente suas raízes tribais em favor da assimilação na sociedade regular. Eles não tiveram tanto sucesso como Shifters de gatos, mas ambos estavam decentemente por si mesmos. Os Shifters de víbora também tentaram seguir esse caminho, mas a história deles não foi bem sucedida. Eles não conseguiram se integrar e foram quase destruídos quando lançaram uma rebelião de curta duração durante as Guerras Splinter. Os Shifters de lobo, veado e javali constituíam o núcleo da facção autonomista, que procurava preservar sua estrutura tribal tradicional e seus privilégios especiais. Os Shifters de urso e raposa estavam alinhados com os autonomistas, mas tinham lentamente vacilado em seu apoio ao longo dos anos e tinham poderosas facções assimilacionistas trabalhando dentro deles. Finalmente, havia mais 3 grupos Shifter que se destacaram do resto por algumas razões. Primeiro, havia os Shifters de águia, que não aceitavam ser governados por ninguém, com autonomia ou não. Eles simplesmente se transformaram e voaram na direção das montanhas de inverno, onde de alguma forma sobreviveram até os tempos modernos. Como eles lidavam com um ambiente tão hostil e infestado de monstros, ninguém tinha muita certeza e não queriam nada com o resto da humanidade. Nem mesmo os outros Shifters. O segundo foram os Shifters de Selo, que ficaram do lado errado de Eldemar durante a Guerra dos Necromantes e foram mortos principalmente como resultado. Os sobreviventes partiram para o Quaan e Baza, juntamente com outros grupos perdedores, e nunca mais foram ouvidos. Rainier suspeitava que não gostariam de conversar com outros Shifters, mesmo que ainda sobrevivessem em sua nova casa. Finalmente, havia os Shifters de Pombo, que nunca foram uma tribo. Eles eram o produto de um mago excêntrico que conseguiu se apegar a um ritual de transformação de Shifter e foi dedicado o suficiente para criar seu próprio clã Shifter. Eles foram ridicularizados e menosprezados pelos outros metamorfos, mas Rainier admitiu, depois de algumas cutucadas, que eles estavam realmente se saindo muito bem. Ser capaz de se transformar em um animal voador à vontade teve seus usos. Estou surpreso por não haver mais tentativas como essa, para ser honesto, disse Zorian. Ah, disse Rainier. Eles apenas tendem a não ir a lugar algum. Eles começam bem, mas depois enfrentam problemas quando os Shifters da primeira geração começam a ter filhos. Se não forem tratadas adequadamente, as crianças Shifter tendem a crescer um pouco disfuncionais. Grupos de Shifter estabelecidos têm séculos de tradição para se basear nesse aspecto. Os Shifters experimentais novos ficam presos sem orientação e devem seguir com o máximo cuidado pelas primeiras gerações. Algo para o qual muitos novos Shifters não têm paciência. A conversa se afastou do tópico dos Shifters depois disso, passando para uma discussão sobre a recente invasão de monstros na cidade e como isso os afetou. Zorian desviou amplamente as perguntas de Rainier sobre o que exatamente ele fazia em seu time sempre que caçavam, pois suspeitava que Rainier estaria muito menos disposto a aceitar as implausíveis altas habilidades de Zorian do que Taiven, e ela não insistiu muito no assunto. Ele ficou surpreso com o tamanho da influência que a invasão de monstros teve nela. Honestamente, toda essa crise de monstros está me deixando muito consciente,
revelou Raini. Fui enviado para cá para aprender magia e me tornar um patrimônio da tribo, e pensei que estava indo bem nesse sentido. Mas agora sei que muitos dos meus colegas de classe são bons o suficiente para perseguir perigos reais e eu sou. Não. Eu pensei que estava entre os melhores da turma, mas parece que isso é verdade apenas academicamente. Eu não gosto disso, eu deveria estar entre aqueles que estão lá fora para combater essas coisas. Ele não tinha ideia de como responder a isso, então ficou calado. A conversa acabou depois disso, e eles seguiam caminhos separados. Não houve menção a uma segunda reunião, mas ela mencionou que ele era bem-vindo para lhe fazer mais perguntas, se ele pensasse em outra coisa. Isso era mais uma aprovação do que ele esperava obter, na verdade. E sim, ela realmente esperava que ele pagasse pelos dois. Zorian virou seu novo passe de biblioteca em suas mãos, estudando à toa os glifos de identificação gravados em sua superfície. O nome do passe não era dele, é claro, já que ele invadira a casa de alguém e a roubara. Mas as chances de ele ser confrontado por isso eram, surpreendentemente, insignificantes. Como ele aprendeu rapidamente quando tentou usar seu novo passe, os passes mais altos não eram apenas um pedaço de papel inerte como o antigo, eram pequenos painéis de madeira impressos com uma matriz mágica de identificação de glifos. Para usá-los, bastava caminhar até as portas que levavam à seção restrita da biblioteca e depois inserir o painel na depressão ao lado da porta. Se a autorização do passe fosse alta o suficiente para acessar essa seção específica, a porta seria destrancada e o visitante poderia entrar. Honestamente, ele estava se sentindo um pouco tolo no momento. Ele esperava que as seções restritas fossem protegidas por um pouco diabólico de segurança e identidade em cada esquina e, em vez disso, encontrou um sistema de segurança que uma criança poderia quebrar. Se ele soubesse que era assim tão fácil, ele teria feito isso muito antes. Tanto quanto ele podia ver, o único perigo era que o homem de quem ele roubou pudesse perceber que havia sido roubado. E Zorian realmente não estava preocupado com isso. Ele havia escolhido o alvo com cuidado, não tirou nada, exceto o passe da biblioteca da casa em que invadira e fez o possível para não deixar evidências de sua entrada. Mesmo que o homem de repente começasse a se importar com o passe da biblioteca que ele não usava há meses e notasse que estava faltando, Zorian realmente duvidava que concluísse que alguém o roubou. Tudo isso dito, Zorian suspeitava que, se tentasse o mesmo truque para acessar uma seção realmente muito restrita, seria parado por uma segurança mais firme. Ele teria que adquirir um passe de nível superior em algum momento e testá-lo perto do final de uma reinicialização. Agora, porém, ele tinha que ver exatamente o que Svin tinha reservado para ele. Ele embolsou o passe da biblioteca e se aproximou da porta. Ele franziu a testa. O que diabos estava acontecendo? Era onde ficava o escritório de Svin, ele tinha certeza disso, já esteve aqui inúmeras vezes e todo o resto estava exatamente onde deveria estar. Ele fechou os olhos e respirou fundo, deixando o escudo mental se fechar sobre seus pensamentos. A compulsão de ignorar a porta do escritório de Svin desapareceu, e seus olhos finalmente pararam de deslizar sobre ela como se não existisse. Não, agora que ele pensava sobre isso, era mais como se o tivesse considerado irrelevante. Como obviamente não era o que ele estava procurando. Se ele tivesse menos certeza de si mesmo, quem sabe quanto tempo ele teria procurado a porta antes de descobrir. Abrindo os olhos e forçando seu aborrecimento com as travessuras de Svin, ele bateu na porta e imediatamente entrou sem esperar pela permissão para fazê-lo. Ele encontrou Svin calmamente olhando para ele, dedos juntos. Lamentável, declarou Svin. Que uma armadilha tão grosseira conseguiu te prender, mesmo que por um minuto, mostra como você está despreparado para os perigos da magia da mente. Sim, senhor, concordou Zorian facilmente. Ele estava muito preocupado com a atitude de Svin para realmente se preocupar com isso. É por isso que eu professava o desejo de um parceiro de treinamento para as senhoritas Ileti. Svin acenou com a mão no ar uma vez, como se estivesse afastando uma mosca particularmente irritante, sem palavras, deixando-o saber o pouco que pensava dessa ideia. Eu entendo, ao conversar com Ilsa, que você é um mago natural, da mente, sim? Svin perguntou. Aparentemente, era uma pergunta retórica, porque ele não esperou a resposta de Zorian antes de continuar. É recomendável que você esteja tentando corrigir suas deficiências por sua própria iniciativa. Muitos magos com talentos naturais confundem sua vantagem inata com o domínio real,
desperdiçando seu potencial e colocando todos em volta deles em risco. Até eles mesmos. Especialmente eles mesmos. Uau, esse elogio foi real do Sven. Infelizmente, continuou Sven, sua tentativa, assim como as habilidades de modelagem que você exibiu em nossa sessão na sexta-feira passada, fica embaraçosamente aquém de alcançar resultados realmente úteis. Cabe a mim, como seu mentor, transformá-lo em algo parecido com um lançador de magia competente e responsável. Hugo, deixa pra lá. Entendo, disse ele, um pouco azedo. Por favor, perdoe minha impertinência, mas eu não sabia que você era um especialista em magia mental. Eu pensei que você ensinava exercícios avançados de modelagem para alunos do quarto ano. Eu também faço aulas particulares para os primeiro e segundo anos particularmente talentosos, disse Sven, um fantasma de uma careta piscando em seu rosto, por um momento antes de suavizar sua impassibilidade habitual. Sven provavelmente não pensou muito em seu talento. E, mais relevante, ensina um quarto ano eletivo a lidar com a defesa contra a magia hostil. Obviamente, isso inclui magia mental também. Ah, disse Zorian. Isso fez muito para explicar o constante escudo mental de Sven. Ainda assim, sinto que devo ressaltar que minha capacidade inata me concede um escudo mental muito poderoso e flexível. Ah? Que interessante, disse Sven especulativamente. Diga-me, sua capacidade é puramente defensiva ou você pode alcançar e tocar a mente de outras pessoas também? O segundo, admitiu Zorian. Foi por isso que pedi ajuda à senhorita Zeleti. Eu precisava de um alvo disposto que me permitisse praticar telepatia e leitura da mente neles. Nesse caso, você provavelmente já sabe sobre a barreira mental que estou usando, afirmou Sven. Bem, sim, mas não porque eu tentei acessar sua mente ou qualquer coisa, mentiu Zorian. É que a forma básica do meu talento é uma forma passiva de empatia que me diz o que as outras pessoas estão sentindo, e eu não consigo sentir nada de você. Até onde eu sei, isso só acontece quando eles estão protegendo sua mente de alguma forma. Estou certo de que essa é a única razão pela qual você sabe disso, e que você nunca pensou em se vingar de seu mentor insuportável, dando uma rápida olhada em sua mente, disse Sven com indulgência. Mas acontece que quero que você tente invadir minha mente. Por favor, faça o seu melhor para superar minha barreira mental e me diga como ela se compara à sua. Oh, isso foi absolutamente perfeito. Uma chance de atacar o Sven e se safar. Como ele poderia recusar? Ainda assim, por mais irritante que fosse seu mentor, ele realmente não queria hospitalizar o homem, então não lançou imediatamente o ponto mais forte da mente que poderia formar em suas defesas despreparadas. Não, em vez disso, ele primeiro executou alguns ataques sondadores leves, para ver se encontrava imperfeições óbvias, não conseguiu, e, em seguida, lançou uma sucessão rápida de ataques fracos para medir a força do escudo de Sven. Era uma coisa muito sólida, comparável em força ao que Zorian e Aranea podiam criar, o que o surpreendeu bastante. Por outro lado, isso significava que ele realmente não precisava se segurar. Ele ligou seu pico mental mais forte e mais concentrado e o atingiu diretamente na barreira mental. Embora exteriormente calmo e composto, Zorian interiormente sorriu com alegria selvagem ao sentir o escudo mental de Sven estalar e ceder sob seu ataque repentino. E então o momento passou, e a barreira mental de Sven imediatamente voltou ao lugar, tão perfeita e inflexível quanto era no início. Os olhos de Zorian se arregalaram, involuntariamente em choque. De jeito nenhum. Ele consertou. Ele não era um médium, tinha certeza disso, e nenhum feitiço que conhecia poderia se reparar. Certamente não tão rapidamente. Zorian não conseguiu consertar seu escudo mental tão rapidamente. Inferno! A Aranea com a qual ele praticava não podia fazer suas defesas voltarem rapidamente a um estado intacto. Ele lançou 3 ataques mais poderosos em rápida sucessão, com exatamente o mesmo resultado. Os ataques danificaram a barreira mental de Sven, mas foram reparados tão rapidamente e completamente que um invasor menor poderia ter sido enganado ao pensar que nunca havia sido danificado. Ele estreitou os olhos. Não. Não, ele não seria frustrado por isso. A força bruta não estava funcionando, mas ele não havia sido treinado pela Aranea por nada. Ele tinha muito mais do que isso à sua disposição. Ele começou a executar padrões básicos de ataque ensinados a ele por Minlik Fire, tratando Sven como um psíquico em vez de um mago usando um feitiço estruturado,
E lentamente os limites das defesas de Vin se revelaram a ele. Por um lado, Vin não parecia sentir seus ataques sondadores. Qualquer coisa não forte o suficiente para quebrar sua barreira mental era efetivamente indetectável para ele. Em segundo lugar, sua barreira era completamente uniforme. Ele nunca reforçava um ponto que estava atacando, mesmo que visasse repetidamente o mesmo lugar repetidamente. Quando ele atacou em seguida, ele não usou um pico mental poderoso, mas momentâneo. Ele pegou uma parte do escudo mental de Vin e começou a esmagá-lo. Ele não desistiu, e lentamente começou a rachar sob sua pressão mental. Nenhum reparo foi possível. Seu ataque foi esmagador da regeneração do escudo, ampliando as rachaduras e aproximando-o cada vez mais do colapso total. Ele desviou algumas tentativas de poder do ataque principal para os buracos cada vez maiores nas defesas de Vin, fazendo com que o homem se visse visivelmente quando as forças telepáticas queimaram seus pensamentos superficiais. Pare! Vin ordenou, levantando a mão no ar em um gesto de parada. Zorian se retirou imediatamente, deixando Vin recriar suas defesas mentais e recuperar a compostura. Bem, disse seu mentor, massageando seus seios. Uma dor de cabeça tarde, exatamente o que eu precisava hoje. Suponho que isso me ensine a tentar meus alunos. No entanto, foi uma experiência fascinante. Menos magia mental clássica e mais parecida com algo que um musgo de memória, um caranguejo eremita do mar azul ou um enxame de ratos com crânio usaria. Não era um feitiço que você estava usando para proteger sua mente, era? Zorian perguntou. Não, não foi, confirmou Vin. Era mágica não estruturada, bem como suas próprias habilidades. Mas como? Zorian perguntou. Eu posso dizer que você não é. Bem, um mago da mente natural como eu. Mente exercícios de modelagem mágica, disse Vin simplesmente, como se isso explicasse alguma coisa. Existem exercícios de modelagem para a mente mágica? Perguntou Zorian, surpreso. Existem exercícios de modelagem para todos os campos da magia, disse Vin. Eles são essenciais para construir uma base adequada em torno da qual você possa basear seus feitiços. Certo, pergunta estúpida. O que ele deveria estar perguntando era como fazer exercícios de modelagem permitiu a Vin causar uma impressão razoável de um médium completo. Ele era um pônei de um truque, mas, para ser justo, foi um truque muito bom. Eu não sabia que fazer exercícios de modelagem pode lhe dar habilidades mágicas não estruturadas, comentou Zorian. Realmente? Vin perguntou com curiosidade. O que você achou que os exercícios de modelagem eram, se não habilidades mágicas não estruturadas? Faço o suficiente de pessoas relacionadas ao longo dos anos, e elas tendem a acumular algo maior que a soma de suas partes. No caso da magia mental, a capacidade de se defender contra ela é tão universalmente cobiçada que inúmeros regimes de treinamento para obter defesas mentais foram criados ao longo dos séculos. O que eu mostrei não é uma habilidade comum, por qualquer meio, mas também não é particularmente raro. Zorian franziu a testa. Venha para pensar sobre isso. Um número razoável de pessoas que ele encontrou no passado tinham algum tipo de defesa mental que realmente não parecia um feitiço estruturado. Alan Wake, por exemplo, assim como Rhea Zash também tinha algum tipo de escudo mental, de acordo com Spearoff Resolve, um que ela não se sentia confortável em adulterar. Ele realmente deveria ter suspeitado de algo assim antes. Você também pode usar a telepatia e a leitura da mente de maneira desestruturada também? Ele perguntou a Vin, agindo com um palpite. Eu pessoalmente? Não. Nunca tive interesse em outra coisa senão me defender, disse Vin. Mas se você está perguntando se é possível, a resposta é sim. Com advertências. Exige muita dedicação a resultados rudimentares. Esse aspirante nunca seria capaz de duplicar o ataque que você acabou casualmente, por exemplo, mesmo depois de uma vida inteira aprimorando suas habilidades. Ele sabia disso, era como a visão da alma. Obter uma versão reduzida da capacidade que afeta apenas a si mesmo era possível com muito trabalho, mas estender a mão e aplicá-la a outra pessoa era praticamente impossível. Assim, Vin disse impaciente, interrompendo sua contemplação. A comparação? É certo. Seu escudo parece lhe dar muito menos feedback do que o meu, é muito uniforme na composição e sua resposta ao ataque é muito previsível e explorável para alguém que sabe o que está fazendo, disse Zorian, aproveitando a chance de fazer o Vin recebendo o final de crítica por uma mudança.
Vin simplesmente assentiu, não dando indicação de que seu orgulho foi ferido pela barragem. Por outro lado, seu escudo tem muito menos imperfeições e você pode repará-lo muito mais rápido do que eu. Bem, então, disse Vin, recostando-se na cadeira. Acho que sabemos o que você estará praticando hoje, não é? Tudo bem, disse Zorian. Ele estava bem com a ideia, realmente. Melhorar suas defesas mentais sempre foi bem-vindo em sua mente. Como isso vai funcionar? Não acho que nenhum feitiço clássico da mente possa me fazer muito, exceto ataque surpresa como a armadilha que você coloca na porta. Surpresas surgem de várias formas, Sr. Kaczynski, disse Finn, enfiando a mão nas gavetas e pegando uma varinha mágica, que ele prontamente apontou para o rosto de Zorian. Permita-me demonstrar. Zorian apressadamente fortaleceu seu escudo mental, determinado a resistir ao ataque mental que Svin estava lançando contra ele, mas o que o atingiu não foi um feitiço mental. Era uma espécie de onda dissipadora, em seu escudo mental evaporou ao entrar em contato com ela como uma gota de chuva atingindo um forno em chamas. Então o feitiço de nocaute bateu nele. Ele resistiu. Ele pode ter sido despojado de seu escudo mental e pego de surpresa, mas ainda era um mago experiente e também passou pelo treinamento de resistência de Quiron. O feitiço relativamente menor que Svin usou não o subjugou. Mas o argumento foi feito, independentemente. Um mago mental adequado, disse Svin, teria reconstruído seu escudo antes que o segundo feitiço fosse lançado. Zorian suspirou. Claro que eles teriam. Recomeçar? Ele adivinhou. Comece de novo, confirmou Svin. Em uma cena que Zorian começaria a odiar rapidamente com todas as fibras de seu ser, Svin mais uma vez apontou a haste de feitiço para seu rosto e explodiu seu escudo mental no esquecimento. Após a sessão de segunda-feira, Svin substituiu amplamente as sessões regulares por outras relacionadas à magia mental, constantemente pressionando suas defesas e dando-lhe longas listas de exercícios de modelagem de magia mental para tentar. A maioria desses exercícios era absurdamente fácil para Zorian, ensinando coisas que ele já possuía instintivamente, mas pesquisar na seção restrita da biblioteca com seu novo passe rendeu alguns menos intuitivos que realmente lhe ensinaram algo novo. Ele não pretendia duplicar as circunstâncias que levaram à nova atitude de Svin em futuras reinicializações. Enquanto ele definitivamente aprendeu algumas coisas com Svin quando se tratava de combate mental, Svin era um professor irritante para aprender e nada que ele quisesse ensinar Zorian absolutamente exigia sua ajuda para trabalhar. Além disso, suas reuniões com Tinami não estavam realmente chegando a lugar algum. Ele realmente não estava conseguindo muito com eles. Tinami basicamente transformou todas as suas tentativas de interação em uma tentativa de interrogatório, tentando descobrir quem o havia ensinado a ser tão bom quanto ele atualmente. Ela também parecia ter tagarelado sobre o encontro dele com Raini, já que todos na sala de aula pareciam saber disso quando ele veio à academia na segunda-feira. Provavelmente como vingança por se recusar a responder suas perguntas. De qualquer forma, isso praticamente matou qualquer tipo de boa vontade que ele possa ter com Raini. Ela aceitou que ele não era culpado quando eles conversaram mais tarde, mas ela ainda não queria ser vista perto dele depois daquele. Provavelmente Benezeco parabenizou em voz alta na frente de toda a classe que realmente o ferrou quando se tratava disso. Por que ele pensou que ficar com aquele cara era uma boa ideia? Bem, vivendo e aprendendo. Vendo como seus empreendimentos sociais estavam em frangalhos pelo resto do reinício, ele concentrou suas energias em encontrar o tesouro araniano, suas experiências pessoais e rastrear e interrogar os invasores. Os dois últimos estavam indo muito bem, mas sua busca pelo tesouro araniano teimosamente não produziu resultados. Ele decidiu aceitar os sábios filigranas em sua oferta de levá-los ao assentamento soriano em troca de sua ajuda na manipulação da memória. Talvez exploradores aranianos fossem mais bem-sucedidos que ele, e mais ajuda com suas habilidades de leitura de memória sempre foi bem-vinda. Ele também deveria salvar os guardiões da caverna amarela de seu invasor novamente, caso eles tivessem algo que novo para lhe dizer agora que ele tinha alguma experiência real com a leitura da mente. Suas atividades relacionadas à invasão continuaram com o passar das semanas, sem produzir resultados revolucionários ou revelações críticas, mas suas habilidades de leitura de memória estavam ficando muito boas e ele encontrou alguns alvos interessantes que poderiam realmente saber algo interessante. Infelizmente, seus
Ataques constantes tornaram os invasores cautelosos e paranoicos, e todo mundo importante estava sempre armado e sob forte segurança. Zorian não se sentia confiante em segui-los nessas condições. Ele os perseguiria em um futuro reinício, quando não tivessem o aviso de que ele os procuraria. Quando o final do reinício se aproximava, Zorian demitiu um pouco os cultistas, limitando-se a invadir seus esconderijos e monitorar suas atividades. Os caches não tinham nenhuma pista crucial ou tesouro incrível, mas um deles tinha muito dinheiro, que Zorian pretendia usar em futuras reinicializações, e a coleção de poções que ele roubou no início do reinício parecia promissora. Kael afirmou que precisaria de outro reinício para terminar de passar por eles, mas alguns deles eram claramente poções de combate avançadas que produziam nuvens de vapor ácido ao quebrar, mergulhavam tudo em fogo inextinguível e efeitos similares. Isso parecia bastante compatível com o estilo de luta de Zorian, com toda a honestidade. E então, vários dias antes do festival de verão, seu esforço de espionagem finalmente o alertou. A liderança do culto do dragão abaixo emitiu uma ordem a um de seus grupos de baixo escalão para sequestrar Noshika. Não era o mesmo time da última vez, nem o sequestro estava programado para ocorrer na mesma data que no reinício anterior, mas seus esforços haviam captado a ordem de qualquer maneira. Ele os emboscou a meio caminho da casa da família Sazal, quando eles ainda estavam pastoreando suas centopeias gigantes através dos esgotos. Sua ideia inicial era assumir o controle das centopeias e fazê-las ligar, seus senhores, fazendo parecer que eles perderam o controle dos animais. Infelizmente, o mago que os controlava sabia o que estava fazendo. No momento em que Zorian tentou influenciar as mentes dos monstros, ele controlou as centopeias e gritou um aviso ao resto do grupo de que eles estavam sob ataque. Então Zorian usou seu plano de Bakup e jogou uma das poções de combate que ele recuperou do cache para o meio deles. O controlador da centopeia, bem como 3 de seus subordinados, morreram no local, congelados quando a garrafa quebrou e o líquido azul brilhante entrou em contato com o ar. Infelizmente, isso revelou seu esconderijo, forçando-o a se proteger de uma enxurrada de feitiços ofensivos com os quais os 3 cultistas sobreviventes começaram a salpicá-lo. Felizmente, sem mais magos controladores para contestar seu controle, a última centopeia era brincadeira de criança para comandar. Antes que seus 3 atacantes percebessem o que estava acontecendo, as pinças venenosas da centopeia morderam a perna de um deles e tiveram que se defender de um perigo em seu próprio meio. Eles nunca tiveram chance a partir daquele momento, apesar de terem conseguido matar a centopeia antes de Zorian acabar com eles. Concluída sua tarefa, ele saiu de cena, imaginando que o culto do dragão abaixo faria agora que seus planos haviam sido frustrados. Eles iriam atrás de Noshika novamente, desta vez com mais recursos. Quão importante ela era para eles, afinal? Ele supôs que descobriria em breve. Para surpresa de Zorian, Noshika nunca foi atacado depois disso. Em vez disso, os cultistas atacaram outra família no dia seguinte, desta vez um oficial bastante proeminente servindo nas forças armadas de Eldemar que por acaso era um daqueles shifters de pombos nos quais Rainier não pensava muito. O homem e a esposa não sofreram ferimentos, mas o filho de 8 anos foi sequestrado por assaltantes desconhecidos e não houve pedido de resgate. Ao contrário do ataque dos cultistas, a família Sazal, este atraiu muita atenção dos jornais e das autoridades. Afinal, seu novo alvo não era apenas alguém aleatório, mas um membro das forças armadas de Eldemar. E eles não se incomodaram com algum esquema de ataque de monstros dessa vez, optando por apenas invadir e sequestrar uma criança durante o ataque. Noite. Um pouco mais de atenção chamando a atenção. Assim, claramente, os cultistas precisavam de um shifter, provavelmente um filho shifter, para algum propósito. Convocação primordial, provavelmente. Eles precisavam tanto de um que estavam dispostos a chutar um formigueiro pouco antes da invasão, expondo a um enorme risco de descoberta. Mas não precisava ser Noshika, aparentemente. Ei, Zorian, Kyrie ele chamou, distraindo de suas reflexões. Ele olhou para ela e a encontrou tentando pintar um rosto no golem de madeira da próxima geração que ele havia feito para ela. Houve várias pequenas melhorias em relação à antiga, mas Zorian suspeitava que Kyrie realmente se importava com uma delas. A nova versão tinha longos cabelos castanhos presos à cabeça, com base em seu pedido. Aparentemente, ela decidiu que não era realista o suficiente para ela. O que? Ele perguntou. Quem você vai levar para o baile amanhã?
Ela perguntou. Não é da sua conta, disse Zorian. Ele teria que ter certeza de estar fora de casa até amanhã à noite, apenas no caso de Ilsa ter enviado alguém atrás dele novamente. Você está saindo com a garota ruiva com quem está namorando? Ela perguntou. Espere um minuto, como você sabe disso? Zorian protestou. Calme, disse ela, mordendo a ponta de madeira do seu pincel por um minuto antes de adicionar alguns toques nas novas sobrancelhas do golem. Kyle estúpido. Ele provavelmente pensou que tudo isso era terrivelmente divertido. Eu acho que você poderia usar uma namorada, disse Kiriele, antes de se virar para seu novo golem. Você não concorda, Kozhenka? Assim como foi feito quando apresentado a algo que parecia uma pergunta, o golem acenou com a cabeça gravemente. Veja, até Kozhenka concorda, Kiri, Zoriana interrompeu. Sim. Cale-se.